O livro de Hebreus é uma carta escrita por um autor desconhecido para os cristãos judeus permanecerem na fé em Jesus, já que muitos estavam voltando às suas práticas antigas devido à perseguição. E aqui, o autor mostra a autoridade e a superioridade de Cristo. Embora feito para esse povo, as mensagens aqui escritas são de extrema importância para qualquer um até hoje. Então, assista até o final para aprender mais. No início do livro, o autor já começa com a exaltação de Jesus, escrevendo: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Com isso, ele destaca que Cristo é superior a todas as formas anteriores pelas quais Deus se revelou a Israel. Essa superioridade é então enfatizada pela afirmação de que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por meio dessas metáforas, o autor expressa a unidade plena entre o Messias e o Senhor, demonstrando que ele é tanto a manifestação da glória divina quanto a revelação de sua essência. O autor então compara Jesus aos anjos, o que pode ser meio inesperado, mas no contexto judaico, os anjos tinham uma importância muito alta. Ao declarar que Cristo é superior, o autor afirma que ele, assim como sua mensagem, supera todas as revelações anteriores da palavra de Deus. Se o povo de Israel foi chamado a prestar atenção à Torá entregue pelos anjos, maior é a nossa responsabilidade de atender à mensagem anunciada pelo Filho de Deus. Mas mesmo assim, Jesus escolheu abdicar dessa posição exaltada, tornando-se humano, sofrendo e morrendo. Essa ação não apenas revela a glória divina, mas também demonstra sua humildade e compaixão, ao identificar-se com os sofrimentos e a condição da humanidade. Nos capítulos 3 e 4, o autor passa a comparar Jesus a Moisés, outro personagem central da história de Israel, que foi o grande líder que conduziu o povo pelo deserto e construiu o tabernáculo, o lugar onde o Senhor habitava entre seu povo. No entanto, o autor apresenta Cristo como o líder supremo do povo de Deus, o construtor não apenas de uma tenda terrestre, mas de toda a criação. Para reforçar essa comparação, ele relembra a história da rebelião dos israelitas contra Moisés no deserto. Por causa de sua desobediência, eles perderam a chance de entrar na Terra Prometida. Com base nisso, o autor apresenta o segundo aviso da carta. Se Jesus é superior a Moisés, as consequências de nos rebelarmos contra ele são ainda maiores. Assim como os israelitas precisaram confiar em Deus durante sua jornada no deserto, também somos chamados a confiar em seu Filho enquanto aguardamos a sua volta. Nos capítulos de 5 a 7, o autor apresenta Jesus como o supremo sacerdote, comparando-o aos sacerdotes da linhagem de Arão. Eles desempenhavam um papel crucial, representando o povo diante de Deus e oferecendo sacrifícios para a expiação dos pecados. No entanto, por serem humanos falhos, precisavam constantemente oferecer sacrifícios por si mesmos antes de intercederem pelos outros. Jesus, por outro lado, é o sacerdote perfeito, impecável e eterno. Ele não pertence à linhagem de Arão, mas à ordem de Melquisedeque, um misterioso sacerdote e rei que abençoou Abraão e é mencionado como um modelo para o Messias. O autor destaca que Cristo, como sacerdote eterno, é o mediador supremo entre Deus e a humanidade, sendo sempre acessível para interceder pelo seu povo. Por isso, rejeitar a Jesus é rejeitar a melhor e única oportunidade de reconciliação completa com o Senhor. Nos capítulos 8 ao 10, o autor analisa o sacrifício de Jesus na cruz, destacando-o como superior a todos os sacrifícios realizados no templo. Os sacrifícios de animais, realizados diariamente e no dia da expiação, eram provisórios e precisavam ser repetidos constantemente. Em contraste, a ação de Cristo foi feita de uma vez por todas, sendo suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade. Nesse contexto, o autor faz outro alerta. Afastar-se dele é como rejeitar a oferta definitiva de perdão e reconciliação de Deus. Ele explica que esse ato não apenas elimina a necessidade de fazer outros sacrifícios, mas também estabelece a nova aliança prometida pelos profetas. Depois de apresentar essas comparações, o autor conclui a carta com um chamado à perseverança. Ele desafia os leitores a seguir Jesus com fidelidade, inspirando-se nos grandes exemplos de fé das Escrituras.
Em Cristo, eles encontram a palavra final de Deus, a esperança para a nova criação, o eterno sacerdote e o sacrifício perfeito. O autor também os encoraja a confiar que, apesar das dificuldades e perseguições, Deus nunca abandonará seu povo. O objetivo da carta é claro: mostrar que rejeitar o Messias é uma decisão insensata, dado o quão incrível ele é e o quanto ele oferece. A mensagem central do livro é que Jesus é a revelação final e suprema do amor, da misericórdia e da glória de Deus. Essa verdade é o centro da carta aos Hebreus e o motivo pelo qual ela continua a ser uma mensagem poderosa para os cristãos até hoje. E assim, terminamos este vídeo. Que o Senhor te abençoe e tchau!